Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Estamos no recesso, mas a gente não podia ficar muito tempo longe de vocês. Por isso a gente selecionou as melhores entrevistas e os melhores momentos dessas entrevistas para vocês irem curtindo, para matar um pouquinho da saudade e esperar que logo logo a gente está País. de volta. A América Latina é o único continente do mundo que foi governado majoritariamente pelas esquerdas através da via democrática. E que não só ganhou eleições, e a maioria dos países do nosso continente foram governados por presidentes progressistas, mas também os seus congressos majoritariamente foram progressistas, se reelegeram, foram perseguidos. A Lava Jato, que se estendeu por toda a América Latina, a metade deles voltou, ganharam eleições novamente, o presidente Lula sai da cadeia. Então a gente tem uma característica que a gente, como continente, implementou também um pouco aquilo que nasceu há 150 anos atrás, escrita a luz de vela, né? Basicamente, a esquerda, o capital, o Marx, o pensamento político, ele nasce no momento que a gente não tinha TikTok. Hoje, aqui na América Latina, a gente herdou esse pensamento, né? Mas a gente realmente aqui está implementando aquilo ali. Não o capital de Marx, né? A gente nunca nem chegou nem perto disso, mas o pensamento também de esquerda, do progresso, de igualdade, de diminuir as brechas, de acabar com a fome, coisa que na Europa hoje não tem. Ninguém está preocupado se tem Sim, com bem-estar social, né? água potável, né? Na Europa você não tem problema de esgoto. Aqui 70% da nossa população não tem acesso à rede de esgoto. Então, que situação que a gente vive, mas a gente vive sob esse governo. Então, essas práticas ou essa dinâmica que tem a ver com a nossa característica também latino-americana, como é que a gente faz para encontrar soluções que não afetem as nossas populações? Porque eu acho sempre que a direita, esse neofascismo, né, o Haddad sempre fala desse proto-fascismo, que surgiu na América Latina depois desse monte de governo progressista de quase 25 anos, eu posso te afirmar que é resultado dos erros do progressismo. Eles não surgiram do nada, né? A gente tem um acumulado também de 25 anos de erros cometidos como governos, não entregas, de corrupção, de falências, e deixar de estar na rua. A gente foi para as redes, de não cumprir, de problemas internos. Como é que a gente supera os nossos líderes, no sentido, não superar no pensamento, historicamente, mas eles também envelhecem, eles também morrem. O que a gente vai fazer depois, né? O presidente Lula tem 80 anos. Quem que vem depois? Como é que a gente vai fazer daqui a 4 anos? A gente vai estar em problemas. Quem que vai ser? O PT vai ter governado o Brasil há mais tempo do que houve de ditadura. O que a gente está vendo é que, para o mundo que a gente vive hoje, você precisa se posicionar na disputa política cada vez mais, porque é um mundo em crise, em desorientação, e que as pessoas não estão esperando aquela candidatura mais palatável, mais consensual. Por isso que o PSDB acabou, por isso que os maiores partidos centristas do mundo estão num momento muito difícil. E você vê, de um lado, o fortalecimento da extrema-direita, do outro você vê um fortalecimento da esquerda, até um processo de renovação da esquerda. Eu acho que temos que manter isso até a eleição. Então a campanha no ano que vem, acho que tem que ser uma campanha que mantenha essa capacidade de dizer as coisas como elas são. Então não ter medo de mostrar os antagonismos que a gente tem na política e na sociedade, entre ricos e pobres, entre os que verdadeiramente defendem o Brasil e os que são conspiracionistas, entre os privilegiados e o povo que lhe tem negado tudo, que só paga imposto, mas não vê a sua parte desse projeto de país ser entregue, entre quem trabalha e quem vive de renda e quem vive de privilégio e de explorar o vício das pessoas, sabe? Então eu acho que esses antagonismos eles são importantes, e para isso a gente precisa ter, na minha visão, seria o melhor caminho. Claro que contra a extrema-direita você tem que contar com todo mundo que está disposto, que entende a necessidade de você impedir um retrocesso democrático, porque a extrema-direita ela representa uma ameaça autoritária. A gente viu quão perto a gente teve de um golpe no nosso país. Foi por um triz que eles não conseguiram dar um golpe no nosso país, e agora tudo isso está revelado. Embora o Brasil esteja dando exemplo e sendo talvez o país do mundo que melhor fez a lição de casa de punir quem armou uma tentativa autoritária no nosso país. Mas assim, agora, Fábio, tu falou uma coisa que eu tenho refletido bastante também, que é sobre essa questão das pautas que mobilizam, e o tema da corrupção sempre mobiliza. Essa é uma pauta que cola fácil, porque
as pessoas se indignam, porque se sentem, é isso, vilipendiadas, se sentem roubadas. Mas tu achas que é possível mobilizar, por exemplo, para conseguir avançar com a questão da isenção do imposto de renda, pelo fim da escala 6x1? Teria o mesmo potencial de mobilização? Com relação à escala 6x1, eu acho que é uma pauta boa para defender, mas não sei se ela tem a amálgama que tem, por exemplo, a pauta da corrupção, né? E é uma pena, porque o Brasil é um país de tradição escravocrata e precisa dar aos trabalhadores brasileiros, né, aquilo que os outros trabalhadores do mundo têm hoje já, que é o direito a uma semana com 5 dias de trabalho e 2 de descanso, pelo menos, né? Estou falando em 4x3, nada disso. Estou falando em uma jornada que respeite o fim de semana e permita as pessoas descansar minimamente, né? Mas você vê que na sociedade hoje, essa figura do pobre de direito é uma figura muito paradoxal, porque ela defende direitos que seriam direitos de outras pessoas. Por exemplo, é o empregado defendendo o direito do patrão de explorar o próprio empregado, que é ele mesmo, né? E ele se sente virtuoso por quê? Porque ele é tão maltratado quanto qualquer outro indivíduo no nicho social que ele frequenta, de onde ele vem. Mas ele, por exemplo, ele vai na igreja neopentecostal e aí ele se acha melhor do que o vizinho que não vai na igreja neopentecostal. Eles têm as mesmas chagas, mas o vizinho não é evangélico, então ele é melhor do que o vizinho. Ele já não é mais preto, não é mais pobre, ele é evangélico. E assim vai. Então, assim, eu acho que... E outra coisa, esse pobre de direito é complicado porque ele acha que ele é patrão dele mesmo. Ele acha que faz um bom negócio dirigindo o Uber, ou a motoquinha dele, ou alugando a bicicleta do Itaú para poder entregar comida para rico. Por que esse cara pensa dessa forma? Porque ele acha que ele está livre. Agora, ele não para pensar que agora, depois de ter perdido o último emprego da vida dele, e outro não terá, ele é obrigado a começar às 4 da manhã e ir até 11 da noite achando que está livre. Porque a Uber não diz para ele que ele tem que acordar tal hora e nem se recolher a tal hora, sabe? Esse personagem é um personagem muito numeroso. Eu acho que ele compõe uns 30% da nossa sociedade, sabe? E a depender dessas pessoas não haverá mobilização, nem por causas identitárias e nem por causas que digam respeito à organização do trabalho. Eu quero estar enganado, tá? Espero que esteja, porque a gente precisa da indignação dessa parcela da população para que a gente possa avançar nessas pautas. Mas as coisas vinham se desenhando da gente sempre sendo pautado e correndo atrás do que a extrema-direita vem ditando, mesmo tendo um governo, né? A gente não conseguiu respirar, não conseguiu ter paz ainda nesse processo, né? Você levantou uma questão fundamental, porque a esquerda, muitas vezes, ela tem dificuldade de afirmar. De trazer uma pauta propositiva. Ela está sempre em reação. Então, quando nós lembramos contra o bolsonarismo, um discurso, né, que inclusive foi muito forte no campo das lutas feministas, ele não. Tá ok, ele não. Perfeito, tá correto, realmente. Bolsonaro, figura execrável da política, mas o que nós propomos? Então, na realidade, a esquerda, por exemplo, ela tem receio de falar em socialismo, falar em comunismo. Comunismo virou xingamento. As pessoas não querem ser chamadas de comunista, não, mas eu não sou comunista. E comunista é uma palavra bonita, a pessoa deveria ter orgulho de dizer. Aquele que está dentro da lógica do comum. E não Por que essa palavra atemoriza tanto? Porque hoje nós vivemos numa lógica individualista. O capitalismo, ele é estruturalmente individualista. A lógica, né, da subjetividade jurídica, o sujeito de direito, ele é tipicamente capitalista. A própria filosofia, ela se torna individualista justamente em diálogo com esse movimento de transformação das relações de produção. Até trato dessas questões nos meus livros, né? Então, quando nós observamos esse discurso individualista que ganha ainda mais proeminência no neoliberalismo, né? O neoliberalismo é o ápice, digamos assim, desse discurso. Quando alguém fala de comunismo, é uma afronta, porque eu estou pensando no coletivo, na comunidade, de ter um espaço comum, onde todos possam compartilhar o pão, compartilhar os meios de produção. O discurso da meritocracia, ele é muito sedutor. Que é o seguinte, Mafê, você quer ser super rica? Só depende de você. Você fala, caraca, só de mim? Só de você. Se dedica, acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, lê 3 livros e faz isso. E se não conseguir, é que você não lutou o suficiente, luta mais, só depende de você. Porque tem uma pessoa lá que conseguiu. Então, se ela conseguiu, você consegue também. Você fala, caramba, depende só de mim. Isso é muito sedutor. Isso, no primeiro momento, vai falar, eu vou ser essa pessoa. Eu sou essa pessoa.
Mas o que vai acontecer, obviamente, é que vai causar uma frustração. Não vai conseguir, porque não adianta você trabalhar 20 horas por dia, que ninguém vai ficar bilionário trabalhando 20 horas por dia num sistema de opressão. Mas você vai continuar falando, de repente eu não mereci mesmo. Eu não lutei o suficiente. Ou não sou esperta o suficiente, não sou inteligente o suficiente. E é muito sedutor isso. Então eles vêm com essa carga de numa narrativa que é muito sedutora, que traz uma pressão, e que daí você fica, ok, então é assim. E aí você vai lá falar, mas aquela pessoa mereceu mesmo, porque ele falou porque ele acordava às 5 da manhã, trabalhava 20 horas, ele virou um bilionário, então, por que vai pagar imposto e tal? Então é muito louco isso daí, né? Mas é uma narrativa que a gente tem que desconstruir isso daí também. E como é que tu analisa a posição e a postura que o Brasil tem adotado desde esses ataques mais ferrenhos dos Estados Unidos? O presidente Lula se pronunciou firmemente também em discurso na ONU. Qual a tua avaliação em relação a isso? Que o Lula ganhou um presente, né? Eu dizia isso lá atrás, inclusive numa entrevista com um amigo, que eu falei, olha, se o Trump fizer alguma coisa com o Brasil, ele muito provavelmente vai reeleger o Lula. Porque ano passado, o Lula estava refém de uma aliança, de uma dependência do Biden, e o Biden não ajudava o Lula. Ao contrário, os democratas, eles faziam toda uma política em torno do governo, dos nomes que estavam do governo, para que a gente seguisse a política deles, mas o que o Biden abriu para o Brasil exatamente? Ao contrário, ele fez pressão para o Brasil não aceitar a Venezuela no BRICS, ele fez uma pressão de falar, olha, se você entrar na nova Rota da Seda vai ficar feio para a gente num ano de eleição, vai parecer que a gente é fraco. Mas o que é que o Biden entregou? Ele não entregou nada, ele entregou a ameaça de que se vocês não fizerem isso, eu não faço aquilo. E a gente fica meio nessa. Só que esse clima geral de espelhar a polaridade americana aqui dentro, com a frente ampla no Brasil, servindo como equivalente ao Partido Democrata, só que com a esquerda na proa, ao contrário do que é lá, né? Que é a esquerda apoiando o centro, a centro-direita. Isso daí não ajudou o Lula. Isso contribuiu para o governo atual do Lula ser um governo muito amarrado até. Um governo engessado. E porque o regime sionista tem como seu grande programa inevitável a guerra expansionista. Eles não têm como fugir disso. Não é um problema de gosto pela guerra, é de necessidade da guerra. Primeiro tem um problema demográfico, segundo tem um problema político. Qual é o problema demográfico? Israel resolveu enterrar qualquer possibilidade para a criação de um Estado palestino, não é isso? Pois bem, existe um Estado do Rio ao Mar, na Palestina, que é o Estado de Israel, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, que tem mais ou menos 15 milhões de habitantes. Um bocado de conflito por causa de tão pouca gente, não? Mas é assim que é a vida. Desses 15 milhões, Mafê, 7,2 milhões são os judeus. 7 milhões são palestinos. 2 milhões são palestinos que são cidadãos, são chamados cidadãos árabes israelenses, que correspondem a 21%, 22% da população de Israel. Os outros 5 milhões são palestinos dos territórios ocupados. E cerca de 600, 700 mil são drusos, beduínos, outros grupos étnicos ou religiosos. Pois então, como é que Israel vai se manter como um Estado judaico, um Estado de supremacia étnica judaica, se um dia todos puderem votar? Sendo que os judeus são menos da metade da população da região. Se não se mantém, acaba. Só tem uma maneira de se manter. Tem que expulsar ou matar uma certa quantidade de palestinos e tem que trazer ou inventar uma certa quantidade de judeus que passe a viver na região. Por isso que a guerra expansionista é inevitável, porque a limpeza étnica não pode parar ou acaba o Estado de Israel. Na linguagem. E no caso do jornalismo, é interessante observar que as pessoas que leiam, acompanham diferentes jornais, que leem ou que acompanham diferentes jornais, elas sabem dizer, esse jornal é mais à direita, esse jornal é mais à esquerda. Isso nos mostra uma coisa importante, que é essa busca por uma neutralidade é uma busca um pouco falida, digamos assim. Essa não deveria, eu não acredito que deva ser essa a preocupação. Um texto, ele não pode ser neutro nesse sentido de que não há nenhuma questão ideológica envolvida.
A palavra ideologia assusta muito as pessoas porque tem sempre essa ideologia que é do outro e sempre impregnada de uma coisa muito ruim. É o outro que é ideológico. A gente vê isso em diferentes cenários e mais recentemente no Brasil, a gente via muito isso, por exemplo, no governo de extrema direita, que tinha essa ideologia de esquerda, tinha uma coisa meio doidona que tudo é ideologia, né? Dentro da escola, ideologia Isso. de gênero, ideologia, claro. E que como é se a ideologia fosse uma coisa ruim E ou do só outro. isso. É sempre do outro, né? E algo assustador. Então, é uma maneira de tornar um assunto assustador, de uma lógica bem sensacionalista. Mas é importante a gente entender que a ideologia é esse conjunto de crenças que está cá e lá. E olha que eu nem estou falando de só esquerda e direita, mas que é isso, ela está nos diferentes campos. E isso também pode aparecer no jornalismo. Nós negros somos, para eles, uma espécie de emblema, né, de símbolo, né, do atraso do país. Por isso que o Lehmann, Sucupira e Paulo Guedes é um bom exemplo. Todos eles se referem ao povo brasileiro como ignorante, preguiçoso, malandro num sentido negativo, né? Sempre querendo tirar vantagem em cima dos outros, sempre querendo furar fila, sempre desrespeitando o próximo. Então é uma visão muito péssima, né? Que nenhuma pobreza resiste a 15 horas de trabalho, 20 horas de trabalho, alguma coisa assim. Ou seja, o problema do brasileiro é que o brasileiro não trabalha, né? E isso é uma grande mentira, e a origem disso daí vem justamente da formação do povo brasileiro, né? Indígena, negro e miscigenado. Esse é o povo brasileiro que, para eles, europeus puros, segundo eles, né, ou às vezes até de fato, de acordo com a genealogia, que talvez seja o caso desses Lehmann, essas pessoas, e é importante que o povo brasileiro saiba disso. A classe, a burguesia branca, neocolonialista brasileira, além de odiar o povo e dizer isso publicamente, ela também não mora no Brasil. Eles moram na Suíça, moram na Suécia, moram na Inglaterra, moram nos Estados Unidos, viajam o mundo. Aqui é uma colônia de exploração para eles. Por isso que eles têm tanta facilidade para odiar o povo, e por isso eles veem que a consequência da política econômica deles é o extermínio. O extermínio não é uma exceção no Estado capitalista. O extermínio não é uma excrescência. O extermínio é a essência do Estado capitalista. Assim, você nunca pode vencer uma luta se você usa a linguagem do seu oponente. Nunca. Você já perdeu. Você já entrou perdendo. Você tem que obrigar seu oponente a falar a sua língua. Essa é a base da luta política. Né? E a gente constantemente é puxado para o debate deles, né? Exatamente. Que era o que a gente estava falando da dificuldade de pautar, né? A gente não consegue pautar, a gente entra no que eles pautam. Porque a língua é deles. Porque o espaço de comunicação é deles. Porque até esse espaço, sabe, Big Techs, redes sociais, tudo é um espaço que foi criado por um tipo de personalidade que é muito mais adaptada à personalidade autoritária deles. Né? Uma personalidade funcionalizada, espetacularizada, ela é estereotipada, ela mobiliza por impacto, certo? Ela é completamente mobilizadora dos estereótipos mais facilmente identificáveis, mais rapidamente identificáveis. Isso é toda uma forma de existência. Não é só um espaço de comunicação. Isso é uma gramática de existência, entendeu? Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.